Oi, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? E aí, curtindo muito essas aulas em casa? Realmente a aula em casa ela tem um efeito diferente, né? Mas antes de nós começarmos a nossa aula de matemática, vamos falar com Deus? Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nessa manhã? Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Está lá em Salmo 133, 3. Olha só que coisa mais linda. O seu amor dura para sempre. O Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Ele está ali do nosso lado, nos amando, nos protegendo. E nós temos que ter essa confiança no Senhor. Amém? Crianças, na semana passada nós trabalhamos com subtração. Lembra? Nós trabalhamos subtração, que é o ato de tirar, de diminuir. A tia Flávia hoje trouxe uma ilustração para vocês relembrarem. A gente já viu isso na sala de aula, vocês viram isso no ano passado, no primeiro ano. E hoje nós vamos relembrar. Aqui a tia Flávia colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balões. Ou 7 bexigas, né? E aí nós vamos fazer o efeito de tirar, diminuir. Tia Flávia, o que acontece? Quando o autor do livro te dá uma quantia, né, uma quantidade, e ele pede que você faça a subtração, ele quer que você diminua aquela quantidade. Então a tia Flávia colocou essa ilustração, 7 balões menos 3. É um exemplo que a tia Flávia está dando para vocês. Vocês já sabem disso, inclusive com números maiores, certo? Então, eu tenho 7. Se eu fizer a retirada de 3, quantos balões vão ficar ao todo? Olha, 7. Se eu tirei 3, 1, 2 e 3. Eu tirei 3 balões, 3 bexigas. Então, quantos que ficaram aqui ao todo? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar o resultado aqui na frente. 4. Tia Flávia, tem outra técnica? Sim, você poderia fazer os tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e riscar a quantidade que você vai diminuir, 1, 2, 3, não foram 3 aqui, sobraram quanto, 1, 2, 3, 4, é o mesmo resultado. Tia Flávia, também posso usar assim? Sim, eu tenho 7 e vou retirar 3, olha só, eu tenho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou retirar 3, sobraram quanto? Quantos? 4, entenderam? Isso é um conceito que nós já estudamos sobre isso, né? Sobre subtração, desde o primeiro ano, no começo do ano que a minha tia Flávia fez, nos primeiros dias, e durante algumas aulas também nós usamos a subtração. E também trabalhamos com a reta numerada com subtração semana passada. Então nós vamos fazer agora as correções das páginas 88, que foi para casa. Lembra que nós estávamos trabalhando sobre isso? Subtração. Peguem o livro de vocês, de matemática, na página 88. Lá na página 88 fala o seguinte, agrupar e subtrair números. A primeira questão fala para você completar um quadro numérico. A tia Flávia não fez aqui porque como é uma sequência, você já sabe fazer. Aí fala o seguinte, Camila tem um álbum de figurinhas. No final do álbum há um quadro com o número de todas as figurinhas. Cada vez que Camila cola uma figurinha no álbum, ela pinta de laranja. O quadrinho correspondente ao número da figura. No livro de vocês tem alguns espaços vagos. Vocês vão completar com os números que estão faltando. E os números são o 18, 23 e o 42. Observe a sequência que já está no livro de vocês e logo em seguida você vai saber qual é o número que está faltando. Na número 1, letra A, fala o seguinte: quantas figurinhas cabem no álbum de Camila? Qual é o último número do quadro? É o total de figurinhas. Então, quantos? É isso aí, são 50, 50
ser no plural, porque é mais de uma, tá? Aí fica figurinhas. Letra B. Quantas figurinhas ela já colou? Lembrando que as figurinhas coladas são as laranjas, os quadrinhos laranjas. Vamos contar quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por que, tia Flávia? Ó, presta atenção, quando eu li o primeiro exemplo, ela falou assim, ó, ela pinta de laranja o quadrinho correspondente ao número de figurinhas que ela já tem. Então são 14, ó. 14 figurinhas, ó. Figurinhas. Também no plural, porque é mais de uma. Letra C. Quais figurinhas Camila precisa colocar para pintar e completar a primeira linha do quadro? São os quadrinhos que estão em branco. Lembrando, toda vez que ela cola uma figurinha, ela pinta de laranja. Então, vamos ver quais são os números das figurinhas que estão faltando. Na primeira linha, de 1 a 10, na primeira linha é o 2, ó, 2,3, o 4,5, 7 e a figurinha 9. Essas são as figurinhas que estão faltando na primeira linha do álbum de Camila. Letra D. Quais são as figurinhas da terceira coluna do quadro? Quais são as figurinhas da terceira coluna do quadro? Então, ó, vamos lá, são 3, 23, 23 não, crianças, 13, acontece, 13, 23 e 43, certo? Quando ele está falando aqui, ó, da terceira coluna do quadro, no caso aí, nós estamos trabalhando na vertical, né? De cima para baixo, não na horizontal. A primeira linha sim, a primeira coluna sim. Essas são as correções das páginas, da página 88, questão número 1, de A, B, C e D. Agora nós vamos para a correção da página 89. Lá na página 89 fala o seguinte: Camila comprou um pacote com 3 figurinhas. Leia cada dica abaixo e descubra quais são os números das figuras que vieram no pacote. Depois pinte esses números no quadro da página anterior. A primeira figurinha é a de número 23. Vocês observaram que está escrito o nome do número, chama-se por extenso. Está escrito o nome do número. Se eu fosse usar os números, qual era este número? 23. Então a resposta é, ó, é o 2 e o 3, ó, 23. Letra B. O número da segunda figurinha é maior que o 41 e menor que o 43. Quem está entre o 41 e o 43? 42. Muito bem. A letra C. O numeral da terceira figurinha é maior que o numeral do quadro que termina com 8 e que Camila ainda não tinha. Vocês vão botar lá na tabela e vão ver qual é o número da terceira figurinha que é maior do quadro que termina com 8. Então, Camila ainda não tem a figurinha número 18, ó. 18. Agora nós vamos para o número 3 da página 89, tá? Letra A, B, C e D.
Veja abaixo as figurinhas repetidas que Camila tem. Vocês viram aí várias figurinhas, certo? E aí nós vamos trabalhar com agrupamento. Lembra que nós trabalhamos sobre isso? De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, conforme o autor vai pedir. Na letra A fala o seguinte: forme grupos de 10 figurinhas para descobrir, quantas figurinhas são. Então vocês vão, primeiramente, nós vamos contar 10 figurinhas, circulam. 10 figurinhas, circulam novamente. Se sobrar, calma, vamos ver o que diz lá embaixo. Essa é a letra A. Quantos grupos de 10 figurinhas você formou? Quando você circulou, deu quantos grupos? Isso mesmo, ó. 2 grupos, no plural, certo? Letra C. Quantas figurinhas sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 figurinhas, ó. 5 figurinhas. Ou essa, não se esqueçam, porque está no plural, indica que é mais de um objeto. E a última, a letra D. Camila tem quantas figurinhas repetidas? Se você observar bem, nós vamos contar, vai dar o quê? Todas as que estão lá em cima, gente. Agora são os 2 grupos de 10, mais 5 que sobraram. Essas são as figurinhas que Camila tem repetidas, ok? Então são 25, são dois grupos de 10 e um de 5. Ó, 25 figurinhas. Tudo no plural, tá? Crianças, é isso aí. Essa foi a nossa correção de matemática das páginas. Lembrando, nós estamos trabalhando com subtração, que é um ato de retirar, tá? Subtração, que é um ato de retirar, diminuir. E as correções das páginas 88 e 89. Quem fez a correção igual a tia Flávia aqui está de parabéns. Beijos!